capa 4 já, né? Já é capa 4, né? Já. A gente Bom já fez dia. até a primeira aula já. Bom dia. A gente já fez a primeira aula, agora a gente vai para a segunda aula, para a aula de equações exponenciais. Aula 26, 27, ou é 27, 28. Ok. Tá aí no título da aula, oi. Depois você dá ajuda para fazer o exercício B da questão? B, usa a É. fórmula, velocidade escalar é igual a velocidade angular. Igual, né? Aí depois é só substituir os valores. Aí que tá, só dá o valor de 1. Não, cabeção. Será? Só dá 40 lá. Mais Deixa eu nada. ver aqui. Acho que tá enganado, hein? Eu acho que não. Eu li, revi, li. Não, mas aí você vai contar a quantidade de dentes. Hum. Putz. Então deixa eu passar uma outra fórmula para vocês, tá? Que eu não passei essa fórmula. Que não tem na apostila eu também, nem me toquei. Gente, vocês podem usar essa fórmula aqui, ó. Na hora, em vez do raio, tá? Vocês podem utilizar o número de dentes, tá bom? Então vai ficar assim, ó, velocidade. O início vai ficar assim, ó. As duas velocidades, tá? Essa aqui seria a resposta do B, questão um. Então fica as velocidades, tá? Das três, no caso são três engrenagens. Então as três vão se relacionar assim, ó. Substituindo aqui, a relação seria essa aqui, ó. Velocidade angular vezes o raio das três, né? Sempre igualando elas, da B e depois da C. E aí, no lugar da velocidade angular, a gente coloca 2π vezes o raio. Então, esse aqui se torna 2π frequência e o raio se torna o número de dentes, tá bom? Aí você vai usar essa relação aqui, ó, 2π, a frequência de B, aí o número de dentes de B. Todas estão multiplicando aqui, tá? Igual a 2π, a frequência da C, vezes o número de dentes da C. Então, vocês podem usar essa relação aqui, ó. Aí daqui você vai perceber que você pode cancelar aqui, ó. O 2π pode ser cortado porque se repete em todo mundo. Tá? A frequência não pode cortar porque são diferentes, o número de dentes também. Então a fórmula final que vocês vão usar é essa aqui, ó. A frequência de A vezes o número de dentes de A é igual à frequência de B vezes o número de dentes de B. Igual à frequência de C igual ao número de C, número de dentes de C. Então essa é a relação final que vocês têm para resolver. Aí você vai pegar, por exemplo, a de A e de B para descobrir a do B e a do A e depois faz a com C. Em resumo, né? Você vai ver qual que você tem que usar aqui, tá? Mas usem de dois em dois. Esse com esse, ou esse com esse, ou esse com esse aqui, tá? Usem de dois em dois, apesar de eu ter colocado várias informações. Então, desculpem aí, eu deveria ter passado essa fórmula desde o início para vocês, mas acabei não passando aí, porque não estava na apostila, então não havia passado para vocês, tá? Mas sem mais delongas, né? Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje de matemática nós temos equações exponenciais, como vocês podem ver aí na telinha que está aparecendo para vocês. Então a gente tem aqui equações exponenciais. E o que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial, de forma bem resumida, é uma equação em que a variável x vai aparecer no expoente da expressão, né, da equação. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, uma equação do primeiro grau, né, uma equação assim, é uma equação em que o x não tem expoente, tá? Seria o expoente igual a 1, mas não aparece. Uma equação do segundo grau é uma equação em que aparece o expoente 2, né? Por isso que é chamado de segundo grau. E aí a variável x aparece com o expoente 2. Se eu quisesse uma equação do terceiro grau, colocaria um grau 3 aqui, e aí eu teria o restante aqui
da minha equação igual a zero, por exemplo, tá? Uma equação do quarto grau, o expoente 4, mais alguma coisa aqui com x igual a zero. E aí eu teria do quinto grau, do sexto, do sétimo grau. Uma equação logarítmica, que a gente vai estudar mais à frente, porém nós já estudamos no primeiro ano do ensino médio, é uma equação em que aparece logaritmo. Então, log de x, por exemplo, igual a 4. Temos também, além da equação logarítmica, nós temos as equações trigonométricas, que são as que têm seno, cosseno e tangente. E agora, né, a gente vai estudar também depois, agora a gente tem a equação do exponencial. E a equação exponencial é aquela em que a variável vai aparecer, por exemplo, no expoente da minha equação. Então, isso aqui é uma equação exponencial. A variável, ela surge justamente no expoente. Por isso, é exponencial, tá? Se eu tiver aqui, ó, apesar de ter expoente aqui, o x, ele está na base da potência, tá? E aqui não, aqui o x está no expoente. Por isso, equação exponencial, certo? Tem muitas características da equação exponencial para a gente observar, tá? E eu vou só colocar aqui a definição simples dela para discutir com vocês. E depois a gente vai... eu vou mostrar para vocês algumas propriedades de potência para depois a gente resolver vários exercícios de equações exponenciais até vocês pegarem o jeito, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a definição básica é a seguinte. Sendo B uma base positiva e diferente de 1, ou seja, B diferente de 1 e B maior que 0, né, positivo e diferente de 1, sendo A um número real positivo, então A precisa ser positivo, tá, maior que 0, existe um único número x em que essa relação aqui funciona. B elevado a x é igual a A. Isso aqui é uma equação exponencial. A gente quer saber qual que é o valor de x para que b seja igual a a. Em suma, seria basicamente o seguinte. Quando nós temos algumas expressões como do tipo, ó, 2 elevado a x igual a 2 à quinta, eu vou ter que ter essa expressão desse formato para que eu saiba que x é igual a 5, né? E aí, como a gente viu no primeiro ano, a gente cancela aqui as bases e caem, né? Entre aspas, os expoentes caem. Na verdade, não é isso que acontece, mas o processo final é o mesmo, tá? Matematicamente, não é isso, de maneira matemática correta, não é isso que eu deveria falar, mas no final é o que funciona, né? Os expoentes caem lá de cima ali quando você corta as bases, mas tem que ter cuidado, porque não é uma frase matemática correta ou uma frase matemática bonita, tá? É uma frase matemática de maneira errada, mas que no final o resultado final vai ser o mesmo. Se eu usasse, por exemplo, as expressões como logaritmo, mas a gente não viu logaritmo ainda, pelo menos não no terceiro ano, então não vou falar de logaritmo agora, tá? Então, basicamente é o seguinte, nós vamos ter expressões em que a gente vai tentar simplificar elas, tá? Para uma base comum, para depois que tem uma base comum a gente cortar, e aí o que está no expoente vai ser igual ao que está no outro expoente. Basicamente é isso aqui que a gente vai buscar entender, tá? Então, vamos relembrar algumas propriedades de potências que serão úteis, né? Em algumas vezes, é claro, que serão úteis para a resolução do nosso exercício. Vocês vão encontrar isso na página 10, tá? Na página 10 aqui do livro capa, número 4, mas eu vou explicar para vocês algumas delas, as que são mais importantes. A primeira propriedade de potência que a gente tem que lembrar o seguinte, por exemplo, 2 elevado a 4, eu vou colocar o 2, tá? Mas poderia ser qualquer número aqui. 2 elevado a 4, vocês precisam sempre lembrar, gente, ó. Isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a primeira propriedade de potência que você tem que lembrar é o seguinte. Potência é uma multiplicação. Então, você vai multiplicar, repetindo aqui, ó, a quantidade de vezes que é necessária para chegar ao resultado. Se aqui o expoente é 4, isso significa dizer que eu vou repetir o 2, tá? 4 vezes. Tá? Mas não é 4 vezes 2.
4 vezes em que o 2 se repete. Então, a gente tem que diferenciar isso para, claro, não errar na hora de responder as nossas questões. Então, a gente aí descobriu que, né, a primeira propriedade de potência, na verdade, é a definição de potência, tá? Aqui, nós vamos iniciar agora a primeira propriedade que vocês já estão acostumados, que é qual? Eu vou usar o 2 como base, como exemplo de base, mas pode ser usado com qualquer base, tá? Potências de base iguais, quando multiplicadas, vou colocar aqui um 3, vezes 2 elevado a 4, tá? Potências de base iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, a gente vai estar somando os expoentes aqui. Então, nesse caso, 2 ao cubo vezes 2 à quarta é igual a 2 à sétima. Observe que não precisa, tá? Essa parte aqui não precisa fazer, tá bom? É só você lembrar que vai estar somando os expoentes, tá? Se você lembrar que os expoentes somam e a base é repetida, então isso aqui vai ficar bem simples, é só jogar direto o resultado. Não precisa fazer essa parte intermediária aqui. Aqui vale uma observação muito importante, tá? Tomem cuidado para vocês não fazerem isso aqui, ó. 2 ao cubo vezes 2 à quarta não é 4 elevado a 7, tá bom? Não é 4 elevado a 7. Você não multiplica as bases, você repete a base, tá? Porque isso aqui, ó... Professor, Oi. entrando nessa área de questão de multiplicação de potência, se eu efetuar, tipo assim, se fosse 2 ao cubo mais 2 à quarta, como que eu efetuaria isso? 2 ao cubo mais 2 à quarta, né? Ou Se então, você tipo quer assim, menos também? Tá, aqui o sinal não importa, tá? Só importa se for vezes. Aí a propriedade vale. Nesse caso aqui, você tem que tomar cuidado, porque se for mais ou menos, você vai ter que fazer o seguinte, ó. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8, e 2 à quarta é 16, como você viu aqui em cima. Então, o resultado aqui vai dar 24. Você, quando está somando ou subtraindo, você não pode aplicar as regras de potência, tá? Mas Somando, teria alguma subtraindo. outra regra para aplicar, tipo assim, se fosse um número grande elevado a outro número? Nesse caso de soma ou subtração, não. A gente vai ter uma de soma e subtração que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, mas é um pouco diferente, tá? Eu vou já já eu vou chegar nela. Mas nesse caso de bases iguais, somando ou subtraindo, não tem, tá? Não tem nenhuma regra básica assim. Mas assim, você poderia fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. Uma coisa que pode ser útil, ó. Por exemplo, 2 ao cubo vezes, ou melhor, mais, né? 2 à quarta, você poderia pegar o 2 à quarta e fazer isso aqui, ó. 2 à quarta é 2 ao cubo, tá? Vezes 2. Porque aqui seriam 3 daqui, mais um daqui, 4. E aqui você pode colocar o 2 ao cubo em evidência, ó. 2 ao cubo vezes... Quando você colocar o 2 ao cubo em evidência, aqui não vai sobrar ninguém. Então, você põe o 1. E do outro lado aqui vai sobrar o 2. Ó. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, fica 2 ao cubo vezes 3. Às vezes é útil usar isso aqui em algum exercício ou outro, mas no final vai dar o mesmo resultado. 2 ao cubo é 8, e 8 vezes 3, como a gente acabou de ver, 24, igual aquele resultado. Não importa se você faz esse aqui 8 e esse aqui 16, que o resultado vai dar 24 também. Só que observa que, de fato, ó, se você seguir essa linha de raciocínio aqui, vai ser mais difícil chegar no resultado. Só que assim, como eu falei, às vezes é útil utilizar isso aqui, a gente vai ver exemplos aí da utilidade desse formato aqui, tá? É útil? Mas dependendo da situação, isso torna o processo de resolução bem mais complexo do que substituir direto. Lembrando que, assim, no final, as potências nesse formato aqui que nós estamos utilizando, elas são calculadas dessa maneira, mas né, quando a gente tem números grandes e nas aplicações de equações exponenciais. Por quê? Porque se vocês notarem, nesse formato aqui, não faz sentido nenhum a gente aplicar as potências e tal, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, porque são números pequenos,
a gente consegue fazer de cabeça, não precisa de muito, trabalhar muito as propriedades, não precisa. Mas depois eu vou ensinar para vocês, quando a gente estiver resolvendo as equações exponenciais, e vocês vão perceber qual é a utilidade dessas propriedades, tá? Então, isso aqui vai ser mais útil para as equações do que para as potências em si. Porque para as potências é só uma forma de apresentar. Então, a gente poderia só substituir direto, não precisaria bater muita cabeça com isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou enumerar aqui as propriedades. Depois a gente vai ver os exercícios de equações exponenciais para que fique mais claro o porquê que a gente aprende essas propriedades. Vamos lá. Aqui eu quero fazer uma observação nessa daqui de cima, por quê? Porque vocês precisam lembrar, gente, o seguinte: existem, por exemplo, expoentes que são negativos. Vou colocar aqui, por exemplo, 4 negativo. Então aqui o processo vai ser o mesmo. Repete a base e soma os expoentes. Só que no final, se eu tenho um valor negativo no expoente, em vez de eu somar os expoentes, no final eu vou ter que subtrair eles. Ou seja, nesse caso aqui, o resultado vai ser 2 elevado a menos 1. E a partir disso, eu já posso até colocar uma nova propriedade aqui para vocês. Quando eu tenho, por exemplo, um expoente elevado a menos 1 aqui, isso se torna 1 sobre o meu valorzinho, tá? A minha potência. Nesse caso, vamos supor que não seja, por exemplo, aqui o 1, seja o 2. 2 elevado a menos 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 2, tá bom? Então, isso aqui é uma observação. Menos 2 não, mais 2, né? Porque agora, quando ele desce, ele muda o sinal do expoente. Então, se estava negativo, vai ficar positivo. Então, esse aqui já entra uma observação bem importante aí. Um outro detalhe aqui, que é útil, né, a gente saber, é que além de ter expoente inteiro positivo, tem inteiro negativo, mas também tem expoentes que são fracionários, tá, gente? Por exemplo, eu poderia ter 2 elevado a meio vezes 2 elevado, sei lá, a 3 sobre 5. Como que eu faço essa conta aqui? Da mesma forma que a gente faz conta com frações no números inteiros, A gente vai repetir a base e somar os expoentes. Só que quando a gente soma os expoentes aqui, nós temos frações. Então é necessário calcular o MMC. E às vezes é útil, ao invés de fazer a continha aqui, é útil, muito útil mesmo, a gente fazer a continha separado. A continha de fração separado aqui. A gente calcula o MMC entre 2 e 5 é 10. Tá? Se você fatorar aqui, a gente não precisa, porque o 2 e o 5 são primos. Ou seja, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eles não possuem divisores comuns. Logo, é só o MMC vai ser a multiplicação dos dois, tá? Então, a gente divide, 10 dividido para 2, 5, vezes 1, 5. Mais 10 para 5 dá 2, 2 vezes 3, 6. Ou seja, 11 décimos. Então, aqui, nessa partezinha aqui, isso aqui vai ser 2 elevado a 11 décimos, tá? Ou seja, nós vamos ter tanto expoentes com números negativos, positivos, quanto com expoentes em forma de fração. Isso aqui tem que ficar claro que pode acontecer de cair valores com esses formatos aí. Pode, não só pode, como vai, tá? Então, isso aqui já é um alerta para vocês. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a nossa próxima propriedade. A nossa próxima propriedade aqui diz respeito à divisão, mas antes dela, vamos só para pegar o gancho dessa parte das raízes, tá? Nas raízes, a gente vai ter nas partes dos expoentes fracionários. Gente, o expoente fracionário, ele surge, tá? Quando a gente tem uma raiz quadrada ou uma raiz, eu vou colocar aqui raiz quinta, mas não precisa ser só a raiz quinta, pode ser raiz 6, qualquer tipo de raiz aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma raiz cujo índice é 5 e o 2 com expoente 3, por exemplo, aqui. Então, quando eu tenho uma raiz quadrada, a potência relacionada à raiz quadrada é o meio, tá? Então, o meio representa a raiz quadrada. No caso de uma raiz qualquer aqui, com expoente dentro da raiz,
o expoente do número fica em cima da fração, né? No caso aqui seria o 3, não o 2, né? Deixa eu apagar aqui. Então, no caso aqui, o expoente vai ser 3 aqui, e o denominador da nossa raiz, da nossa potência, vai ser o índice da raiz aqui. Então, 5 vem para cá. Em outras palavras, o 5 ele vem para o denominador e o 3 ele vem para o numerador. Logo, a nossa potência tem uma raiz quadrada que é associada a ela, ou uma raiz qualquer que é associada a ela. Então, a gente pode ter associação de raízes com potências aí de maneira bem simples, só observando essa propriedade, tá? Então, aqui é a relação entre potências e raízes, que é bem simples aqui a interpretação. Só substituir aqui na maneira correta. Agora, a próxima propriedade de verdade aqui que a gente vai estar utilizando bastante também, que essas aqui a gente vai usar, e essas aqui, ó, é quando a gente tem divisão. Só que na divisão na matemática, depois que a gente passa aí do ensino fundamental, lembre-se que depois que a gente sai do ensino fundamental, a divisão ela não fica mais representada de maneira com o sinal de dividir, assim, tá? A gente não usa mais esse aqui, a gente usa a fração para representar. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. Então, observem. 2 ao cubo dividido por 2 à quarta, repete a base e subtrai os expoentes. Esse aqui também não precisa fazer, você já pode fazer direto, tá? Mas aí sempre tendo cuidado para representar de maneira correta ou fazer o resultado de maneira correta. Se o expoente é negativo, aí a gente pode utilizar essa relação aqui, tá? Outro detalhe importante, caso a gente tenha bases fracionárias, deixa eu colocar aqui, ó, 2/3, tá? Elevado ao cubo, gente, isso aqui é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, tá? A gente tem que ter esse cuidado aqui, que se tiver fração dentro de uma potência, a gente vai representar assim. Um outro cuidado que tem que ter é que se eu tenho 2 ao quadrado sobre 3, e isso daqui não é, tá? Não é 2 sobre 3 ao quadrado, tá bom? Tem que estar entre parênteses ou nesse formato aqui, para poder os dois estar ao quadrado. Se só o de cima tiver, isso não significa que a fração toda tá. É só o de cima que vai estar. Então, muito cuidado aí na hora de fazer isso aí. Uma outra propriedade que diz respeito àquela de somar e subtrair é a seguinte, ó. Quando nós temos 2, por exemplo, ao quadrado, 2, vamos colocar aqui, ó, mais 3 elevado ao quadrado, gente, ó. Isso daqui não é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, esse aqui não faz muito sentido porque, claro, isso aqui você vai primeiro somar e depois resolver, tá bom? Não faz muito sentido. Mas observe, isso aqui dá 25, ó, esse aqui. Esse daqui, se a gente fizer, vai dar 4 mais 9, que dá 13. Então, observem que é bem diferente aqui os resultados, tá? Então, tem que ter cuidado, porque essas coisas não são iguais. E um outro ponto aqui, talvez isso aqui não faça tanto sentido, mas agora vai fazer, ó. Isso aqui, ó, gente, não é x quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Isso aqui é produto notável, isso aqui é x quadrado mais 2x vezes 3 mais 9, seria 3 ao quadrado, aqui daria 6x. Então, essas coisas não são iguais, então tem que ter cuidado. Isso aqui é produto notável, coisa que a gente estuda lá no 8º ano, 7º ano, e depois no 1º ano do ensino médio, e aplica aí a vida toda na parte da matemática. Bom, essas são as propriedades que eu tinha para falar com vocês sobre potência, tá? Agora a gente vai resolver aí vários exercícios de... faltou uma propriedade. Faltam algumas propriedades, deixa eu falar para vocês, e a gente vai resolver exercício, tá? Olha só, a primeira propriedade que está faltando eu falar para vocês é essa aqui, potência de potência, tá? Quando a gente tem uma potência elevada a uma outra potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. No caso aqui vai ficar 2 elevado a 12, tá? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, faltou essa propriedade. Uma outra propriedade é que se eu tenho 2 vezes 3 elevado
a 4, isso aqui é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4, tá? A gente pode fazer isso aqui. Então, essas aqui eram as propriedades que estavam faltando. Agora, sem mais delongas, vamos fazer alguns exercícios de equações exponenciais. Deixa eu pegar aqui logo umas 3 de uma vez. Bom, vamos fazer esses aqui. Elas não são bem não são bem equações já, porque na verdade a gente tem que resolver algumas coisinhas só. O x já está isolado, se vocês prestarem atenção. O x já está isolado, então a gente vai só simplificar mesmo. Então aqui, por mais que seja, é uma equação que de certa forma já está meio que resolvida para a gente. Nós temos que só chegarmos ao resultado do x de maneira mais satisfatória, ou seja, mais simples. Então vamos lá. Aqui nós vamos aplicar propriedades de potência para simplificar todas essas expressões aqui, tá? Vou fazer passo a passo para vocês verem. Eu vou fazer a primeira e a segunda, e a terceira eu vou deixar aí para vocês tentarem depois. Olha só, letra A. Então nós temos que x é igual a menos 1/3, tá, gente? Eu vou pegar aqui dentro da nossa potência e nós vamos inverter ela. Ou seja, quando nós invertermos, vai ficar assim, ó, menos 3 sobre 1. Só que lembre-se, se eu inverto a minha potência, o que acontece com o expoente? O expoente fica negativo, tá? Observe que esse 1 não precisa aparecer aqui embaixo mais. Eu só vou deixar ele aqui por enquanto, para que vocês saibam que eu inverti o número. Depois aqui vem a soma, tá? Aqui dentro, observem o seguinte, nós temos uma subtração. Então, a gente vai fazer aqui, deixa eu ver aqui como que vai ficar melhor para a gente resolver. Então, vamos lá. Então, vou resolver da seguinte maneira aqui dentro. Aqui dentro, eu vou fazer o inverso. Ó. Eu vou inverter aqui, vai ficar 1/3. Aqui vai ficar menos 1/3, certo? Vou inverter aqui, os dois aqui eu inverti, elevado a menos 2. Bom, agora percebam que esse 1 aqui ele pode sumir, então vai ficar menos 3, elevado a menos 3, eu vou deixar aqui por enquanto assim, e agora aqui eu vou poder somar, né? Olha, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 1/3 mais 1/3. Lembre-se o seguinte, na soma de fração, que a gente vai resolver agora a fração, na soma de fração nós temos que lembrar que o denominador, quando é igual, a gente só vai repetir ele, somar os numeradores, ou seja, soma o de cima e conserva o de baixo. Se não fosse iguais, a gente ia ter que calcular o NMC, mas como já são iguais, deixa assim. Então, 1/3 mais 1/3 dá 2/3, e aí ele fica elevado a menos 2. Lembre-se, quando está elevado a menos 2, o que a gente faz? A gente inverte aí o nosso númerozinho. Então, vai ficar ó, menos 3 elevado a menos 3, mais aqui, fazendo a inversão, vai ficar 3 sobre 2 ao quadrado. Bom, como não vai ter como a gente colocar no denominador comum, esse carinha daqui, eu vou reinvertê-lo, né? Eu vou deixar ele normal na forma de fração, igual estava aqui anteriormente, igual está aqui, pois não vai ter como a gente resolver ele de forma mais bonitinha. Então vai ficar assim, ó, menos 1/3. E aí o expoente volta a ser positivo de novo. Nem precisava ter feito assim, tá? Pode repetir aqui direto dessa forma. Então aqui a gente vai resolver as potências, ó. Menos 1 elevado a 3, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 1 elevado a 3 é 1, e 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, 27. Mais 3 ao quadrado
9 e 2 ao quadrado, 4. Agora a gente vai calcular essa soma. Bom, para calcular essa soma, a gente precisa calcular o MMC. E o MMC entre 27 e 4 vai ser quanto? Primeiro eu vou dividir por 2, então fica 27 e 2. Dividir novamente por 2, repete o 27 e 2 dividido para 2 dá 1. Agora eu vou dividir por 3, 27 dividido para 3 dá 9. E 3 dividido para 3 dá 3. E 3 dividido para 3, 1. Pronto. Aí agora a gente já chegou ao resultado. Então vai ser, o MMC vai ser 2 vezes 3, 4. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Ou seja, é só multiplicar direto aqui o 27 vezes 4. 27 vezes 4 vai dar 4 vezes 7, 28, vai 2. 2 vezes 4, 8. 8 mais 2, 10. Então vai dar 108. Aqui é o MC 108. 108 dividido para 27 dá 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 108 dividido para 4 vai dar 27. E 27 vezes 9 vai dar 27 vezes 9 vai dar 243. Então, esse aqui é o resultado. Agora é só subtrair 243 menos 4, o resultado é 239. Bom, pronto. Chegamos ao resultado aqui. Como 239 é ímpar, não dá para simplificar por 2. Como 239 não é múltiplo de 3, ou seja, ó, se você somar os algarismos aqui, ó, 9 mais 3, 12, 12 mais 2, 14. Não dá para se dividir por 3, não dá para dividir por 9, não vai dar para dividir por nenhum outro número que seja compatível com o 108. Então, o resultado vai dar 239 sobre 108, tá? Então, esse é o resultado aqui da letra A, tá certo? Então, observe que a gente usou as propriedades de potência para tentar simplificar aqui o nosso resultado, tá certo? Vamos para uma outra questão. Ó. Vamos para a questão letra... Oi. No início, o senhor começou resolvendo, o senhor inverteu algumas frações. Sim, na verdade, eu só inverti a primeira. Qual era a ideia que eu estava tentando fazer para inverter? A minha ideia, na hora de inverter aqui, era que no final eu ia poder cortar alguma coisa aqui, simplificar. Que não foi possível simplificar nesse caso aqui, pois aqui dentro a gente somou, né? Se ele tivesse só repetido, apareceu um 2 aqui. Se não fosse esse 2 aqui, a gente ia colocar alguma coisa em evidência aqui, mas não deu certo, por isso que eu voltei ao normal aqui e resolvi dessa forma, tá? Uma dica assim, gente, equações exponenciais, elas podem ser resolvidas de diversas maneiras diferentes, tá? Equação de um modo geral, matemática pode ser resolvida de diversas formas, só que a gente tem que pensar assim, às vezes uma forma dá certo para uma questão, às vezes não dá certo para outra. Por isso que a gente tem que tentar ao máximo fazer questões diferentes para a gente poder criar aí, digamos assim, um leque de ferramentas maior possível para resolvermos, tá? Então, às vezes é importante a gente saber fazer de maneiras diferentes por causa disso. Agora, deixa eu fazer a B para vocês verem como que vai ficar o resultado da B. Olha só. Na letra B, nós temos essa equaçãozinha aqui, ó. Aqui eu vou fazer de maneira diferente, bem diferente da anterior. Tá vendo que tem expoente aqui na forma de fração? Então, eu vou transformar esses expoentes em raízes, ou seja, eu tenho que lembrar que 27 elevado a 1 sobre 3, isso aqui é a raiz cúbica, tá, gente, de 27, ok? Outro detalhe, 64 elevado a meio, isso aqui é a raiz quadrada de 64. Menos 8 aqui. 8 elevado a 2 terços, então 8 elevado a 2 terços, eu tenho que lembrar que isso aqui é 8 ao quadrado dentro de uma raiz cúbica. Ó. O de baixo vira o índice da raiz e o de cima é o expoente do número, tá bom? Então eu tenho que lembrar disso aqui. Outro detalhe, 4 elevado a meio.
quando eu escrevo isso aqui na forma de raiz quadrada, né, na forma de raiz, isso é raiz quadrada de 4. Lembre-se, o meio, tá, se torna raiz quadrada. O de baixo aqui na nossa raiz, quando não é o 2, é uma raiz cúbica, ou se fosse um 5 seria raiz quíntupla, se fosse um 7 seria raiz sétima de alguma coisa, tá bom? E o de cima, o número que está aqui em cima, representa o expoente do número. Então vamos lá fazer a nossa resolução aplicando esses conceitos aqui, tá? Então x aqui, ó, na letra B, ele vai ser igual, tá? Abre parêntese. No lugar de 27 elevado a 1/3, nós vamos ter raiz cúbica de 27, mais raiz quadrada de 64, que a gente aqui sabe que é 8. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27, então a raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 8 ao quadrado, aqui a gente vai usar uma artimanha. Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 ao quadrado. Então, a gente vai colocar o expoente fora. Por quê? Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8, tá? Elevado ao quadrado, ou seja, no final isso aqui vai dar 4. E por fim, raiz quadrada de 4 é 2. Isso aqui tudo a gente sabe calcular. Se não sabem, é bom ficar atento aí, tá? Fazer direitinho, fazer passo a passo, se for necessário, para não errar. Então aqui vai ser, ó, raiz cúbica de 8 ao quadrado, mais raiz quadrada de 4, e aqui em cima, ó, tem um expoente meio. Bom, agora a gente vai para o resultado de cada um desses, ó. O primeiro, eu já fiz aqui, ó, deu 3. O segundo, 8. O terceiro, deu 4. Sinal de menos aqui. E o último vai dar 2. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Não, senhor. Agora é só somar e subtrair, ó. Então, se você subtrai aqui, ó, 8 menos 4 dá 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 elevado a meio. Só que 9 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 9, ou seja, 3. Então, o resultado dessa continha aqui é 3. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo. Então, é isso aí. É isso aí o resultado nessa questão. Bom, então, depois vocês façam aqui, tá? A letra C, se vocês quiserem. Vamos pegar, eu vou pegar aqui agora outras que sejam equações de verdade, tá? Equações em que a gente tem que achar o valor do x e tal, desde o início, que a gente não sabe calcular. Então, deixa eu pegar algumas equações aqui. Antes de eu resolver essa que eu vou mostrar para vocês já, deixa eu só lembrar do seguinte. Gente, quando a gente tiver a equação do tipo assim, ó, 2 elevado a x, por exemplo, igual a 4, você sempre vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai pegar isso aqui e fatorar, tá? Você fatora ele. Aí vai dar uma potência. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes, dá um expoente 2. Então, você vem aqui e faz isso aqui, ó. Aí você pode cortar a base e encontra, então, o resultado dos expoentes, que seria x igual a 2. Outro exemplo, está 3 elevado a x igual a 81. Novamente, você pega 81, faz a fatoração. No caso aqui, ele vai fatorar por 3, ó. Encontra aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser 3 elevado a x e aqui 3 elevado a 4. Quando tiver só nesse formato simples, fatora e acha aqui o resultado do x, tá? Nesse caso aqui, a solução é 2 e a solução aqui é 4. Seria um modelo simples de resolução de equações exponenciais, tá? Então, nesses casos aqui, é bastante útil, bastante importante que vocês façam fatoração e joguem lá no lugar do número inteiro, tá? Vocês vão colocar a potência no lugar do número inteiro, corta as bases e acha aí o resultado. Bem tranquilo aí resolver equação desse tipo, tá bom? Equações desse tipo de maneira bem direta, só usar a fatoração.
Mas o foco aqui não, como vocês sabem, né? No final não cai assim, cai mais ou menos nesse formato aqui, ou pior do que o que vocês estão vendo. Não que seja tão difícil de fazer essas aqui, tá, gente? Não é difícil, tão difícil assim como possa imaginar. E aí a gente vai ver como que resolve equações nesse formato aqui. Vamos lá. Então, na letra A, nós vamos ter o quê? Na letra A, nós vamos ter 2 elevado a x mais 3 sobre, né, igual a 1 sobre 8. Aqui o processo vai ser o mesmo. Lembre-se que o processo básico é encontrar bases iguais e cancelar. Então você vai notar o seguinte: geralmente, nas questões que são mais tranquilas, não significa dizer que serão tão simples de resolver, mas que são mais tranquilas. As bases, elas sempre são múltiplas uma das outras. Então, quando você fizer a fatoração, lembre-se, ó, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. O 16 é 4 vezes 4. Vejam que sempre se repete. Ó. Aqui, ó, o 4 é 2 vezes 2, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. O 27 ó, é 3 vezes 3 vezes 3. O 25 é 5 vezes 5. Tá? Por mais que apareçam nesse formato aqui de fração, eu vou mostrar para vocês que é bem tranquilo o formato da fração também, não tem muita diferença assim, ou do número decimal, a gente vai perceber que sempre existe aí um denominador comum, ou seja, um valorzinho que vai ser multiplicado por todos os outros repetidamente, né, várias e várias vezes, e é a partir daí que a gente vai montar a nossa solução. Bom, então aqui, ó, o 8 é o maior, então eu vou pegar aqui o 8 e vou fatorar o 8. Ó. Então, fatorando o 8, ele é um número par, então é divisível por 2, que dá 4, dividido por 2. Isso aqui é um processo simples que vocês já sabem calcular aí, mais do que eu isso aqui. Então, a fatoração do 8 é 2 ao cubo. E aí eu venho aqui e substituo. Então, fica 2 elevado a x mais 3 igual a 1 sobre 2 ao cubo, porque o 8 está embaixo da fração. Então, para eu poder simplificar, né, para eu poder cortar dos dois lados igual eu fiz aqui, eu preciso fazer o quê? Jogar aqui para cima. Só que a forma matemática correta de jogar, né, entre aspas, o número para cima, é eu mudar o valor do expoente. Então, ele vai ficar negativo, já que eu quero ir lá em cima. Então, ficou negativo. Certo? E é isso aqui que eu queria fazer, Aleph, naquela questão, nessa aqui, que eu fiz aqui as inversões. Porque depois que eu inverto aqui, eu posso utilizar, sem problema nenhum, ó, o corte aqui. E aí depois que eu faço o corte, eu vou obter que o x mais 3 é igual a menos 3. Pronto. Então eu tenho que o x mais 3 é igual a menos 3. Portanto, nesse caso aqui, x é igual a menos 3. E agora eu vou passar o mais 3 para o outro lado, no caso subtraindo. E eu vou ter que x é igual a menos 6. E eu vou ter que minha equação exponencial, tá? Então, eu chego aí ao resultado da minha equação exponencial de maneira assim bem suave, bem tranquila, sem muita dor de cabeça, depois que eu faço o corte. Então, caso a questão exija, né, solução, você escreveria a solução assim. Menos 6. Então, essa é a solução da letra A. Então, observe. Primeira coisa, fatoração. Segunda coisa, simplificação. Terceira coisa, resolver o que sobra, né? Resolver a equação. Que geralmente as equações que vão restar serão ou equação do primeiro grau ou equação do segundo grau, tá? Quando for do primeiro grau, letras de um lado, número do outro, acha o resultado. Quando for equação do segundo grau, forma de Bhaskara. Por enquanto, aqui não tem nenhuma equação do segundo grau, mas aí a gente vai ver depois pelo menos um exemplo de equação do segundo grau, já que a nossa aula é 9h30, tá? Então, vamos aproveitar aí o máximo que der. Já que esse aqui é um assunto de prova também do segundo bimestre. Bom, então a letra A está pronta, vamos para a letra B agora, tá? Como que faz a letra B? Também a letra B, ela é bem tranquila aqui, ó. Na verdade, eu não vou fazer letra B, tá, gente? Eu vou fazer letra C, porque a letra C já tem fração, tem raiz quadrada. Depois eu faço a letra E, que tem número decimal, e depois eu faço a letra F, que tem número decimal e fração, tá? Eu vou fazer assim, porque não vai dar tempo de resolver tudo mesmo, então deixa eu fazer agora a letra C,
para vocês verem como que resolve aqui. E aí no final da aula, até o final da aula, eu quero resolver um problema, pelo menos um probleminha que envolva isso aí, tá? Que envolva a resolução de equação exponencial, mas com equação exponencial com um problema. Tipo assim, que a gente tem que interpretar o problema e depois resolver aí, que seria o formato das equações exponenciais para o Enem, tá? E já a gente faz pelo menos um exemplo dele. Bom, vamos para a letra C. Então, a letra C nós temos o 81. E aqui, antes da gente resolver já, né, vamos perceber o seguinte, ó. Como tem números altos aí na base, vocês vão perceber que toda equação exponencial, toda não, mas 90% das equações exponenciais a gente precisa fazer fatoração. Nesse caso, nós vamos fazer a fatoração do 81 e do 27. Vejam que aqui a gente só fatorou o 8, né? Porque o 2, na verdade, já está fatorado. Não tem como fatorar o 2. O 2 é 2. Ele não tem nenhuma fatoração. A fatoração do 2 seria o 2 elevado a 1. Porque não faz tanto. Não é tão necessário assim, tá? Então, vamos fatorar o 81 e o 3 aqui. Fatorando o 81 dividido por 3 dá 27. Lembre-se que o 81 não dá para dividir por 2, que ele é um número ímpar. Tá? 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Tá? Ou seja, aqui 1, 2, 3, 4. Então é 3 elevado à quarta potência. Um detalhe importante. Gente, se eu tenho um número que ele não é divisível por 2 e eu vou fazendo a fatoração, então significa dizer que em nenhum momento ele vai ser divisível por 2. Tá? Se inicialmente um número não dá para dividir por 2, os seus divisores também não vão ser divisíveis por 2. Então não tem como aparecer aí os resultados. Por exemplo, aqui do nada vai aparecer, por exemplo, um 8 ou um 4 aqui, sendo que aqui é 81. Não tem como aparecer se eu estou dividindo, fazendo a fatoração do modelo correto, tá? E isso não é só por 2, isso é para qualquer número. Se eu tenho um número que não é divisível por 5, então, quando eu faço a fatoração dele, nenhum dos seus fatores será divisível por 5, tá? Não tem como aparecer assim. Bom, se você notar, ó, o 27 é daqui para baixo, tá? Então, você vai perceber que o 27, aqui, ó, o 27, desculpem, o 27 vai ser 3 ao cubo, tá? Então, aqui a gente vai usar, ó. Aqui nós vamos colocar 3 à quarta, só que observe que já está elevado aqui a x menos 2. Então, vou colocar aqui x menos 2. E aqui do outro lado nós temos a raiz quarta. Ó, raiz quarta do 27. O 27 é 3 ao cubo, porque o 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, notem o seguinte, ó. As bases agora estão iguais. As bases é o 3. Só que a gente não pode cortar ainda, porque aqui está a raiz quadrada e aqui está a potência de potência. Então, a gente vai calcular a potência de potência aqui. Repete a base e multiplica os expoentes. 4x menos 8, né? Que eu vou distribuir agora a multiplicação. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2, 8. Igual raiz transformada em potência. O expoente do número fica em cima e o denominador fica... o índice da raiz fica embaixo aqui no denominador. Depois que a gente encontra valores iguais na base, simplificadas, a gente pode, então, cortar as bases. Ou seja, a minha expressão, a minha equação do primeiro grau vai ser 4x menos 8 igual a 3 quartos, tá? Então, a gente encontrou aqui o denominador comum. Nesse processo aqui, a gente poderia calcular o NMC, mas eu vou fazer o quê? Vou multiplicar cruzado aqui para ser mais simples, que seria a mesma coisa, seria equivalente a multiplicar usando o MMC, tá? Multiplicando cruzado, nós teremos 4 vezes 4x, que dá 16x, menos 8 vezes 4, que dá 32, igual a 3. Agora eu vou passar o 32 para o outro lado, somando. Então, 16x é igual a 3 mais 32. E 3 mais 32 vai dar igual a 35. Então, 16x é igual a 35. Portanto, x é igual a 35 sobre 16. Não é um resultado bonito, né? Mas é o que nós temos aqui para a letra C.
X tem que ser igual a 35 sobre 16. Deixa eu só conferir se não tem nenhuma coisa errada aqui. Não tem. Por incrível, por mais triste que seja esse aí mesmo, é esse resultado bonitão aí. Alguma dúvida? Kennedy, o que aconteceu com o 4? Qual 4? Esse aqui do estudar a raiz? Ou esse aqui? Ou esse aqui? Quando tirou da fração e foi esse. Aqui, ó. Multiplicação cruzada. Aqui teria 1, né? Multiplicação cruzada. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 8, 32. Entendi. Aí tira ele. Multiplicação cruzada. Lembra do MMC? Quando a gente tira MMC dos dois lados? Corta o de baixo? Ah, sim, entendi. Ele vai sumir. No final ele some. Ok. Tá ok? Mas só depois que calcula MMC e tal. Nesse caso aqui eu fiz multiplicação cruzada, mas é a mesma coisa do MMC. No final de tudo, ele vai cortar. Bom, então aqui a gente chegou no final da letra C, né? Então a gente fez a A e a C. Agora vamos fazer a letra E, que tem aqui número decimal. Ou melhor, vamos fazer a letra F, que já tem número decimal. E além do número decimal, nós temos fração aqui. Vamos fazer a letra F logo, porque já são 8 e 10. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar a aula. Vamos fazer essa daí. Vocês vão perceber que, por mais complexo que possa parecer, tá, gente? Percebam o seguinte, elas seguem um padrão, né? Todas essas equações, elas seguem padrões. Se você pegar a ideia dos padrões, vocês vão perceber que não é tão difícil assim de resolver esse negócio, não, tá? É só seguir o padrão aí que você consegue chegar no resultado final. Então, vamos fazer a letra F. A letra F é o seguinte. Nós temos... Deixa eu ver aqui. Nós temos 2/5 elevado a x mais 3. Então, que eu vou reescrever aqui só para explicar por aqui, ó. 2/5 igual a x mais 3 igual a 125 sobre 8 elevado a x menos 1 vezes 0,4 elevado a 2x mais menos 3. Aqui a gente pode perceber o seguinte, nem sempre a cara delas vão ser agradáveis, mas a gente vai começar do básico. Primeiro, vocês vão observar que nesses 3 pontos que nós temos aqui de multiplicação, de simplificação e tal, a gente vai perceber o seguinte, pessoal, ó, o fator básico aqui que nós temos é o 2 sobre 5, que o 2 não dá para dividir por outro valor sem ser o 2, e o 5 também. Então, o 5 e o 2 são números primos, ou seja, a fatoração deles seriam eles mesmos. Então, se você perceber, já olhando para essa primeira fração, ó, o 125 é 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 125 é 5 ao cubo. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. Então aqui a gente já pode perceber que já dá para encontrar esses aqui de cara. Então a gente vai perceber o seguinte, primeiro, o 125, eu vou fazer aqui no canto, aqui só para vocês verem como que é 5 ao cubo. O 8 é 2 ao cubo. E o 0,4? Bom, 0,4 é bem tranquilo, gente. 0,4 é 4 sobre 10. Se você dividir por 2 em cima e embaixo, o 0,4 se torna o 2/5. Ó. E observem, 2/5 não é o fator que a gente tem como básico aqui. Então, independentemente do que apareça aqui, as equações tradicionalmente usadas para equação exponencial no ensino médio são equações em que as bases sempre vão corresponder, tá bom? Então, na maioria das vezes, elas sempre correspondem a um único valor para a gente poder cortar eles. Então, vale a dica aí para vocês ficarem atentos. Bom, o detalhe aqui vamos repetir esse aqui que é uma fração irredutível, 2/5 elevado a x mais 3 igual 125 sobre 8. 125 é 5 ao cubo e o 8 é 2 ao cubo. Então vai ficar 5 ao cubo sobre 2 ao cubo elevado a x menos 1 vezes
O 0,4, a gente acabou de conferir aqui, é o 2/5 também. Então, 2/5 é elevado a quanto? Elevado a 2x menos 3. Agora aqui vocês vão perceber o seguinte, ó, esse aqui é o que a gente vai aplicar ó, agora. Aqui ó, nós temos o expoente igual. Se o expoente é igual, então a gente pode transformá-lo da seguinte maneira. Transformá-lo em uma potência de potência. Então 5/2 eu repeti, e o 3 aqui eu vou colocar em evidência aqui fora. Só que esse número aqui já está elevado a um outro, que é o x menos 1. Então isso aqui vai se tornar uma potência de outra potência. E aqui eu vou repetir o 2/5 elevado a 2x menos 3. E desse outro lado aqui eu vou repetir o 2/5 elevado aí a x mais 3. Pronto. Repetimos aqui. Agora a gente já vai resolver essa continha aqui. Ó, potência de potência. Na potência de potência, Professor, o que acontece? Oi. eu acho que o senhor colocou errado. É 3x menos 3. 3x menos 3? Aonde? Onde o senhor acabou de fazer? Tem o Aqui? 2. Ah, não, pô. Eu enxerguei errado. Desculpe. Chegou, né? Pode voltar aí. Foi mal. Não, tô vendo aí. Vou dar um desconto aí que você é meio cego, né? Complicado o óculos. É isso aí mesmo. Ó, então, vou repetir aqui, ó. X mais 3, esse aqui. Aqui nós temos potência de potência. Repete a base. No caso aqui a base é 5/3, desculpa. Observe que aqui a gente não está igual ainda à base, tá? Depois a gente vai ter que transformar essa base. Ó. E aqui é a potência de potência. O que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar ó, 3x menos 3, tá? Ó, 3 vezes x, 3x e 3 vezes 1, 3, tá? Como tem menos aqui, fica menos aqui também. Vezes 2/5 elevado a 2x menos 3. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos transformar isso aqui, o 5/2, em 2/5 também. Então, como que a gente vai fazer isso? Repete todo mundo. Tá? X mais 3. Depois de repetir todo mundo, o que a gente vai fazer? Ó? Esse aqui nós vamos inverter. Ou seja, transformamos aqui. Só que essa transformação tem um preço. Muda o sinal do expoente. Então, vai ficar menos 3x mais 3, tá? Lembre-se aqui que nós temos dois processos, ó. Como são dois aqui, tem que mudar o sinal dos dois. Não basta só mudar o sinal do primeiro ou só mudar o sinal do segundo, tem que mudar o dos dois. E desse lado, outro lado aqui, a gente vai só repetir aqui. E aí, pronto. Temos as bases iguais. Só que antes de fazer bases iguais, a gente tem, antes de cortar, né, a gente tem isso aqui, ó. Uma multiplicação. Então, a gente vai resolver a primeira multiplicação. Lembre-se, a propriedade que nós estudamos, multiplicação de bases iguais, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, vamos somar os expoentes aí. Então, vamos aqui, repete primeiro. E agora a gente vai somar os expoentes. Então, repete a base, 2/5. E somando os expoentes, ó, menos 3x mais 2x, menos x. 3 menos 3, ó. Esse 3 mais menos 3 vai dar 0. Então, aqui vai sobrar só o menos x. Depois que as bases são iguais, ó, mete o pau nelas e fica só com x mais 3 menos x. Então, usando aqui esse espaço aqui, vamos fazer aqui, ó. Dá até de fazer aqui em cima, aqui, ó. Pra gente não escrever em outro lugar. Então, usando ali em cima, ó, vai ficar x mais 3 igual aqui a menos x. Então, como que a gente resolve isso? Letras de um lado, número do outro. Então, fica x mais x igual a menos 3. Ó. O menos x vem para cá mais x e o 3 vem para cá menos 3. Ou seja, 2x é igual a menos 3. Agora é só passar o 2 dividindo. Ou seja, menos 3/2 é o valor de x. Bom, deu trabalho, mas a gente chegou no final. Então, percebam o seguinte. Independentemente se é número positivo, se é negativo, se é com vírgula, se é fração, se tem raiz, o processo básico é qual? Fazer a fatoriação, transformar todo mundo na base comum, tá? Usar, em alguns casos, precisa usar propriedade de potência, em outros casos não precisa. Então,
aí a gente tem que ver exemplo por exemplo, tá? Então, mas o processo básico é o mesmo, de simplificar as bases, encontrar bases iguais para poder cortar. Isso, claro, dependendo da questão, vai dar mais trabalho, e outras questões vão ser mais tranquilas de se resolver. Aí a gente tem que ver caso a caso, tá? Pra gente ver mais um exemplo agora antes de encerrar a aula, vamos ver um que seja um problema aqui, utilizando, né, utilizando regra de equação exponencial para um problema específico aqui, meio que aplicado à biologia, olha só. Suponha que o crescimento de uma cultura de bactérias obedece à lei N de T, o N é o número de bactérias, tá? T é tempo, igual a M vezes 2 vezes T elevado a 2, na qual o N representa o número de bactérias no momento T, medido em horas. Se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas. Então, nós temos 2 passos a seguir aqui. Primeiro, nós temos que encontrar o M e depois nós temos que encontrar o N, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? É bem tranquilo, ó. Primeira coisa, momento inicial, T é igual a 0. Início. Então, o que acontece no início? Se o T é igual a 0, nós vamos ter o seguinte, ó, T, o N é igual a 200 bactérias, certo? E eu sei que o N também é igual ao quê? A M vezes 2 vezes aqui 0 elevado a sobre 2, tá? Porque no lugar do tempo aqui a gente vai colocar o 0, já que o tempo é 0. Juntando essas duas coisas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que M elevado a 2 vezes 2 elevado a 0 sobre 2, isso aqui é igual a 200. Vejam o seguinte, todo número elevado a 0, exceto o 0, né? Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Ou seja, isso significa dizer que o M vale 200. Ou seja, inicialmente, haviam 200 bactérias. Esse valorzinho aqui, gente, que multiplica o expoente aqui, da base 2, ou da base, qualquer base do expoente, ele sempre vai ser o valor inicial, tá? Da nossa bactéria. A não ser que tenha alguma coisa somando. Nesse caso não tem, então o N vai representar o valor inicial. Então a parte inicial a gente já fez. Agora a gente quer saber quando o tempo é igual a 8. Quantos que vai ter, né? Quando o tempo é 8, aqui, ó, o N de 8, né? O número de bactérias em 8 horas vai ser o quê? Os 200, que seria o M, vezes 2 elevado a 8 sobre 2, tá? Agora é só resolver essa expressão aqui exponencial, bem simples. Professor, Primeiro, oi. ali, tipo assim, em cima tá o M vezes 2 elevado a 0 sobre 2. Uhum. Aí não ficaria 2 elevado a 1 sobre 2? Não, ficaria 2 elevado a 0. Ah, sim. Aqui, ó. 2 elevado a 0 sobre 2, você vai primeiro resolver o expoente, ó. 0 dividido para 2 é 0. E 2 elevado a 0 é 1. Beleza. Tá? Mas aqui já é a dica o seguinte, ó. Esse número que está multiplicando a base aqui sempre é o valor inicial, tá, gente? Então já fica a dica aí para não precisar fazer conta. No segundo passo, a gente quer saber quando o tempo é 8, qual que é o valor de bactérias. Então a gente vai substituir o 8 no lugar do tempo aqui. Já que o M é 200, então, e o T é 8. Então a gente vai resolver aqui primeiro o que está na potência, simplifica o que está na potência. Então nós vamos repetir todo mundo aqui, ó, o 200 vezes 2. E aqui na potência, o 8 dividido para 2, 4. Ora, 2 elevado a 4, no início da aula a gente fez e viu que isso é 16. E, ó, 2 vezes 16, isso aqui é 32. E repete os zeros. Ou seja, após 8 horas, o número de bactérias vai ser de 3.200 bactérias. Tranquilo? De boa. Bom, então, assim é a aplicação das equações exponenciais. Como esse exemplo é bem tranquilo, tá? Apesar de ser uma de aplicação, é tranquilo, existem vários outros aqui, mas a gente já está encerrando a aula, né? Já está chegando ao fim, e a partir disso, vou fazer agora a chamada com vocês,
E aí, vejam que as atividades já estão lá no Maestro, tá? Até já enviei antes de começar a aula aqui para não perder tempo, tá? Então, deixa eu terminar aqui de gravar a aula.